Opa, muito boa! Adriano Bertin por aqui, iniciando mais um vídeo para o Golazzo, o canal que é fonte de cálcio. E curiosamente, no momento que eu tenho que falar de tantas coisas de uma vez só, nem lembro a última vez que eu tive que gravar um vídeo abordando assuntos bem substanciais de uma única vez. Exatamente nesse momento eu tô aí com essa voz meio anasalada ainda, me recuperando de um resfriado, até peço desculpas por essa situação, mas é o que tem para hoje, é assim que a gente vai tratar desses assuntos tão importantes aí. Mas antes de qualquer coisa, saiba que sobretudo nesse vídeo aqui eu vou utilizar como fonte artigos do golazzo.com.br. Então se você gosta do que você lê no blog, que é transformado depois em conteúdo para esse canal aqui, deixe o seu like, continue apoiando aí o Golazzo, o canal e o blog, que são fonte de cálcio. A gente vai tratando aí, tentando abastecer a galera com informações sobre futebol italiano. Começando do começo, atualizações sobre o caso Maignan. A gente falou na nossa live Fonte de Cálcio, gravou o nosso corte aí também, falando dos ataques ali preconceituosos, racistas que ele sofreu de parte da torcida da Udinese. E a gente estava meio que já endossando aquela crítica, e eu reforço, assim, não tiro nenhuma palavra do que eu falei sobre a quase ausência de ações para se combater esse tipo de comportamento, esse tipo de crime. Mas parece que a coisa aconteceu, A Udinese soltou uma nota no seu site, que eu vou ler aqui, mas basicamente falando que sim, o principal responsável pelos ataques racistas a Maignan, o goleiro do Milan, nesse jogo aí, Udinese 2, Milan 3, foi identificado e vai ser suspenso, banido aí do estádio por tempo indeterminado. Vamos ler a nota lá, já publicada também no golazzo.com.br. Diz lá: a Udinese Calcio comunica, após a identificação do principal responsável pelos deploráveis insultos racistas contra Maignan, que a pessoa em questão será banida do nosso estádio por tempo indeterminado com efeitos imediatos. O clube confirma o seu compromisso contra o racismo e acredita ser fundamental aplicar medidas fortes para enviar uma mensagem concreta contra a discriminação não só no futebol, mas na sociedade. O clube, a partir da noite de sábado, trabalhou em estreita colaboração com as autoridades, disponibilizando todas as suas câmeras e os equipamentos de última geração, de forma a dar um rápido feedback sobre as investigações ainda em curso. A Udinese agradece a colaboração da Delegacia de Polícia de Udine e confirma sua firmeza em atacar os responsáveis pelos insultos que mancham a ética desportiva do clube, da região, da cidade de Udine e de uma torcida que sempre foi um modelo de integração e respeito. Assim, claro, utilizando palavras meio clichê para tratar do assunto, mas eu não tenho o que falar. Assim, era exatamente o que a gente tinha solicitado ou alertado, denunciado no nosso último vídeo. A Udinese vem e utiliza todas, como eles bem disseram na nota, utiliza tudo que eles têm de tecnologia, de investigação, de até vontade de apontar, falar, aqui não tem ninguém racista, ali quem é esse cara aqui que vai ser punido dessa maneira. Então, que sirva de exemplo aí o primeiro passo, acho que em todos esses anos cobrindo futebol italiano, sinceramente, tirando as palavras ao vento que a gente ouviu várias vezes, essa tende a ser a primeira grande ação significativa. Então, rendo elogios aqui ao Udinese e a todos envolvidos na identificação do problema, e aparentemente uma punição digna será aplicada aí. O segundo assunto, você bem sabe, se está lendo o golazzo.com.br, acompanhando a gente nas redes sociais aí do @blogolazzo, que é a triste morte de Didi Riva, Luigi Riva, mas popularmente chamado de Didi Riva. A nossa geração dos mais jovens, aí, ou se você é mais jovem talvez não reconheça, mas tem uma maneira de identificar ou elogiar e agora lembrar de Didi Riva. Tem duas, na verdade. A primeira é chamá-lo de maior jogador da história do Cagliari. Isso não tem muita discussão, acho que se perguntar para a torcida, ou mesmo os grandes estudiosos aí do futebol italiano, não tem muito o que falar. Ele de fato está ali no topo dos 10 maiores, a gente tem um artigo disso no golazzo.com.br. Mas além disso, o Cagliari tem o seu único título de campeonato italiano aí na temporada 69-70, exatamente comandado por Didi Riva. Então é uma das maneiras de atrelá-lo à história importante do campeonato italiano, chamemos de Série A. Então ele, mais de 10 anos aí vestindo a camisa rossoblu, o time longe dos holofotes ali do norte da Itália, bem afastado ali na Ilha da Sardenha, liderou o time e venceu o Scudetto nessa temporada, o único na história do rossoblu. Mas não só isso,
pela seleção italiana, além do vice lá na Copa de 70 contra o Brasil, título da Eurocopa pela Itália também. Ele até hoje e dificilmente vai perder esse status, essa posição de o maior artilheiro da história da seleção italiana. Vamos buscar os números dele lá, ó. Ele segue com seus 35 gols em 42 jogos defendendo a esquadra azzurra di Riva. Segue como o maior artilheiro. Depois dele aparece quem? Aparece Giuseppe Meazza com 33, Silvio Piola com 30, Roberto Baggio com 27, Del Piero com 27, Altobelli 25, Ballontieri 25, Inzaghi 25, Graziani 23 e o Vieri 23. Quase ninguém das novas gerações aí tentando encostar nesses caras, mas enfim. Fica a nossa homenagem aí a Didi Riva. Até lá no Golazzo tem mais detalhes, né? Parece que ele estava se sentindo mal em casa. No momento que todo mundo soube desse problema aí de saúde que talvez ele estivesse passando, já começou uma mobilização de mensagem em rede social. O Cagliari, obviamente, já mandou um Forza Didi e tudo mais. E aí, algumas horas depois, no hospital, embora a Gazeta tenha noticiado aí a emissão de um boletim médico falando que estava meio estável ali com ele, as coisas não aconteceram. Infelizmente, morreu aos 79 anos aí de Riva, uma das grandes lendas do futebol italiano e da seleção também, né? Então, fica aí essa notícia triste em meio a esse boletim nosso aqui sobre o futebol italiano. E aí chega finalmente na Supercopa da Itália, fazendo uma transição entre cada um dos assuntos, porque supostamente, talvez, tenha acontecido vaias aí durante a prestação de um minuto de silêncio em homenagem a Didi Riva. Qual que foi a cronologia dos eventos? A Supercopa da Itália começou, alguns minutos depois chegou a notícia de que ele de fato tinha morrido. Então, não foi realizado um minuto de silêncio antes da partida começar, entre Inter e Napoli. Foi realizada a homenagem antes do início do segundo tempo. E aí, eu cometi o erro que eu sempre cometo, mas não vou parar de errar dessa maneira, que é assistir aos jogos ou acompanhar sem nenhum volume. Eu não escuto narração. Talvez quando tenha a disponibilidade da narração italiana, eu coloco, do contrário, eu não coloco. Eu vi lá a homenagem sendo prestada, tudo bem, e passou. Depois, vendo nas redes sociais, assim, alguns perfis que acompanham o campeonato italiano em italiano, uma reclamação brava, muito brava mesmo, de que foram escutadas vaias durante a prestação de um minuto de silêncio. Eu, infelizmente, não consigo colocar o vídeo aqui, porque eu não quero tomar nem o risco de sofrer nenhuma retaliação aí por direitos de uso, mas o áudio não tem problema. Então, eu vou dar o play no áudio aqui, vocês tentem identificar depois do apito do árbitro se teve ali vaias ou não. Tem um aplauso depois que o próprio Di Marco ali, outros que estavam em pé prestando homenagem, puxaram, né, esses aplausos, e depois tem ouça aí e vê o que você acha. Francesco Acerbi getting himself ready as during halftime of this game did find out that Didi Riva, an all-time Italy legend, still the Azzurri's all-time leading goal scorer with 35 goals for the Italian national side, passed away at the age of 79, spent 15 years with Cagliari and won a club's only Scudetto in 1970. We pass along our thoughts to the all-time Italian legend. Eu vou dar o benefício da dúvida e falar, não sei se os árabes lá, o público presente no estádio na Arábia Saudita assistindo a Supercopa da Itália, a grande final entre Inter e Napoli, se eles vaiaram ou não. Vou deixar no ar, não vou ficar em cima do muro, mas assim, para mim não tenho essa plena conclusão. É como se, no caso do Manhã lá, falasse que o estádio inteiro xingou ele, a gente não tem como dizer isso, mas fique à vontade para deixar o seu comentário e a sua impressão. Independente disso, para mim vira mais um episódio que infelizmente condena esse novo formato da Supercopa da Itália. Não vou repetir tudo que a gente já falou, porque a gente já tratou muito do assunto, não quero tornar tudo cansativo aqui, mas realmente muitos elementos aí que deixam essa estreia de novo formato da Supercopa da Itália, não mais com 2 times, mas com 4, campeão e vice de Copa Itália, campeão e vice de Série A,
na Arábia Saudita, então lá para fora, então acho que junta um monte de coisa que vai deixar uma impressão muito ruim. Acho que a única coisa boa mesmo fica sendo o dinheiro que a Série A está recebendo, os clubes, os 4 clubes receberam também nessa edição de estreia. Do contrário, assim, o que eu mais vejo, talvez eu esteja sendo vítima do meu próprio algoritmo, de vendo pessoas reclamando e reclamando e reclamando, mas parece que essa aí do Didi Riva, porque assim, embora eu não consiga condenar e falar que teve, aliás, não teve vaia, a atmosfera de emoção não foi causada. Não teve ninguém assim, numa situação. Não tô falando que tinha que ter gente chorando e tudo mais, mas assim, ao ler a notícia pela primeira vez, eu fui impactado. Quando saiu o Minuto de Silêncio, e eu costumo ficar arrepiado vendo algumas situações, aquela da Chapecoense, ele me fez. Nossa, eu vejo até hoje, me dá um negócio louco, assim, acho que naquela partida do Grêmio, logo na sequência e tal. Enfim, eu costumo ser afetado, assim, não de ir às lágrimas, bem difícil, mas eu sou afetado por isso. E não foi mais nem um pouco. Eu tentei ver depois, assim, a atmosfera provocada, talvez por não ser verdadeiramente, literalmente italiana, ou seja, em território italiano, não me aconteceu. Então acho que é um capítulo final de uma análise que para a maior parte do público vai ser: essa Copa Itália não serviu, não foi uma boa. Mas, tirando isso do caminho, a Inter venceu, era a grande favorita aí para levar o título. Depois que o Simeone foi expulso, ficou tudo bem mais fácil. Massacrou o Napoli, que já não é mais aquele Napoli, fica bem claro assim, a gente tem que valorizar o trabalho do Spalletti, porque ele saiu, os caras não conseguem chegar nem perto do que ele fez esse Napoli jogar, com pressão, com toque de bola, com liberdade para ser criativo, nada disso. Então a Inter se valeu disso, Lautaro Martinez para variar fazendo gol, bastante ultra ídolo aí da torcida nerazzurra, e aí ficou com o título. Voltemos para o golazzo.com.br, a gente vai para o ranking de campeões, deixa eu só localizar aqui. Com esse título, a Juventus se mantém com 9 taças da Supercopa da Itália, a maior campeã, é a maior também da Copa Itália da Série A, mas a Inter com esse bicampeonato aí, né, venceu a última edição, enquanto campeã italiana, agora venceu enquanto campeã da Copa Itália, chegou a 8. Então Juventus com 9, Inter com 8, Milan com 7, Lazio com 5 e Roma e Napoli com 2 títulos cada. Essa Supercopa da Itália, a estreia do novo formato, saiu aí a Inter a primeira campeã da temporada, porque é aquilo, né? Embora aconteça em 24, a gente até chama de Supercopa Itália 24, ela corresponde aos títulos de 22, 23, né? Então, esse foi o ciclo premiado, mas tá aí, o primeiro campeão da temporada é a Inter, caminhando para ser campeã também da Série A, tem Champions League aí também, mas vamos acompanhar. Acho que foi essa a ideia de trazer nesse vídeo aqui um resumo desses acontecimentos. Então teve a atualização do caso Manhã, a morte de Didi Riva e saiu o título da Supercopa da Itália. Claro, se você aprovou esse conteúdo aqui, tirando tudo do golazzo.com.br, deixa o seu like, deixa o seu comentário também sobre cada um desses acontecimentos, como você foi impactado por eles, se é que foi. Faço questão de ler cada uma aí das opiniões, porque eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, até a próxima!